palavra de Deus no livro de Jonas. Livro de Jonas. Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas. E nós vamos ler, por enquanto, até o verso 4. Então agora eu vou ter até 11? Vixe, isso é um prato cheio. Isso é bom demais. Bom, então, Jonas, capítulo 1, versos 1 a 4. Que bom encontrar a irmã Maria depois de tantos anos, Estava nem reconhecendo. Mas que bênção, que bom. Jonas, capítulo 1, versos 1 a 4. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até 11? Não. Oi? Então já só falta 10, é isso? Poxa, então, não. Nós vamos simplificar aqui. Você vê que a minha mente já levou, se eu tenho 1 hora, hein? Olha o perigo. É que já tomamos um tempo, né? 1h30, obrigado, irmã Ruth. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive. Vou pregar 20 minutos, pode ser, pastor? Pode, obrigado. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Obrigado, Deus, mais uma vez, por essa oportunidade, por estar aqui com o seu povo, por ouvirmos e aprendermos da sua palavra. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Amados irmãos, com certeza, né? O livro de Jonas, ele é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia pelo crente, não é isso? Livro de Jonas. Ou seja, a história de um missionário que recebeu o chamado de Deus, como nós vimos aqui: levanta-te, vai a Nínive, não é isso? A grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. E o texto diz que ao invés de ir para Nínive pregar a palavra de Deus, Jonas, ele desobedece a ordem de Deus, indo, obviamente, para uma direção estranha, contrária à vontade de Deus. Ele paga a passagem, pega um navio, e Deus manda ao mar uma grande tempestade. O navio estava a ponto de se quebrar, os marinheiros ficaram desesperados, né? E ali lançaram sortes, e Deus, de maneira providencial, usou até aquele método para mostrar que Jonas era o culpado da embarcação. Portanto, aqueles marinheiros chegaram para Jonas com um monte de pergunta, né? Para Jonas, e realmente... isso está no capítulo 1, verso 10, né? Então esses homens se encheram de grande temor e disseram: por que fizeste isso? Né? Por que fizeste isso? E fizeram um monte de perguntas, né? No verso 8 até diz: então eles disseram: declara-nos tu agora, por que causa, de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo é tu? E ele começa a responder, né, para aqueles marinheiros: eu sou hebreu,
né? E temo ao Senhor. Teme mais ou menos, né? Porque ele estava fugindo da vontade do Senhor, né? Mas ele fala, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então aqueles marinheiros se encheram de temor. Aqueles homens não queriam jogar Jonas ao mar. Homem ao mar, homem, não queriam. Mas a tempestade, ela foi se intensificando cada vez mais, até que não teve jeito, né? Jonas foi jogado ao mar, Deus preparou um grande peixe que o tragou. Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe até que foi cuspido, né? Ele foi cuspido e aí então nós temos na Bíblia, antes, né, desse cuspimento do peixe, nós vemos a oração de Jonas no capítulo 2, onde ele faz uma fervente oração. Ele clama ao Senhor, ele reconhece o Senhor, seu Deus, ele se coloca diante de Deus, no mais profundo do mar, e portanto ele reconhece que o Senhor Deus é o Deus da sua salvação. E no verso 9, capítulo 2, verso 9, ele diz, mas eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento, o que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Então Jonas, ele reconhece o Senhor Deus, a sua soberania, ele reconhece a grandeza de Deus e ele é vomitado na praia. E aí então nós temos o capítulo 3 e 4. Então certamente na leitura do livro de Jonas, que você vai fazer, ou já fez, ou vai fazer um dia, talvez aí nós temos uma dobradiça, né? Entre o capítulo 1 e 2, onde, se você quer um esboço geral do livro, pregadores, né? Talvez o capítulo 1 é o capítulo da desobediência. Capítulo 2 é o da disciplina, onde ele ora. O capítulo 3 é o capítulo da pregação. E o 4 é o capítulo do descontentamento de Jonas. Interessante se tivermos dos 4 capítulos, pegar esse bolo e cortar, talvez em 2 partes, né? Onde nós temos o capítulo 1 e o capítulo 2, onde os eventos se dão no mar Mediterrâneo. Capítulo 3 e 4, nós temos os eventos se dando em Nínive. Também podemos dividir o livro aí entre capítulo 3 e 4, porque há uma semelhança, né? Capítulo 1, verso 1 diz, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, né? E aí olha como começa o capítulo 3. E veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas dizendo, levanta-te e vai. Na primeira parte do livro nós temos a desobediência do profeta. Na segunda parte, a obediência, ainda que parcial, mas ele vai e prega a palavra de Deus ao povo ninivita, né? Acontece será que conhecemos o livro de Jonas? Sabemos o valor, a essência do livro de Jonas? Muitas vezes as pessoas, ao ler o livro, se apegam aos detalhes, nenhum problema, porque ao ler o livro, aprendemos ricos detalhes, né? Alguns ficam ali na discussão, era baleia ou não era, era aboboreira ou não era, e esquece, na verdade, a principal lição que o livro apresenta, não é mesmo? O livro, e os principais personagens também do livro, né? Porque nós temos um profeta, fujão, nós temos os marinheiros ali, né? E esse profeta fujão, é incrível como que ele está fugindo, mas ele alcança resultados incríveis. Que pregador consegue 100% de êxito nas suas pregações? E Jonas conseguiu, né?
com os marinheiros, dá a entender que os marinheiros foram salvos. Eles reconhecem quem Deus é. Ele vai e prega para os ninivitas. Os ninivitas se convertem, até as vacas, né? Porque o rei mandou colocar lá uma indumentária mostrando o arrependimento até dos animais. E nós vemos que eles se convertem também, né? E portanto, ele tem todo êxito na sua pregação. Mas acontece que muitas vezes os crentes, eles se atêm aos detalhes da passagem, mas esquecem do personagem principal do livro. O personagem principal é o próprio Deus e a sua misericórdia. Nós vemos a grande lição do livro é a demonstração da misericórdia de Deus, a demonstração da misericórdia de Deus ao mundo, né? Ao povo gentil e a um profeta que não quer se envolver com a obra, não quer se envolver com o trabalho de Deus. Então, ao pressionar Jonas, ao permitir que o grande peixe o devore, na verdade, é o tratamento de Deus com o profeta desobediente. Mas ali, ao não matá-lo, Deus está mostrando a misericórdia dele para com Jonas. Ao não submergir os marinheiros, Deus está mostrando a misericórdia para aqueles marinheiros. Ao salvar o povo ninivita, Deus está mostrando a sua misericórdia ao povo ninivita. E é desta forma que o livro termina, né? O livro termina com Deus questionando Jonas, quando Jonas prega, né? E então, depois ele sai fora da cidade, espera que a cidade de Nínive seja destruída, e realmente o Senhor não destrói a cidade, ele fica desgostoso, né? Ele fica desgostoso, e Deus termina o livro no capítulo 4, versos 10 e 11, com uma pergunta para Jonas, né? E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da aboboreira, da qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu, numa noite pereceu, e não hei de ter compaixão. Olha que coisa fantástica. Essa é a grande lição da história, da narrativa de Jonas. E não hei de Deus, ter compaixão da grande cidade de Nínive, em quem estão mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. A grande lição da misericórdia do Senhor. Olha só, está vendo? Ó? Está quase vencendo meu tempo pedido, e eu já preguei um livro inteirinho. Hã? Livro de Jonas inteirinho. Agora, portanto, meus amados, nós vemos aqui a ordem divina, né, para o profeta. Nós vemos aqui no livro o destino apontado por Deus. E nesse sentido, nós nos colocamos no lugar de Jonas. Somos Jonas, porque a igreja, ela tem a ordem divina. Nossa, Jonas foi desobediente, hein? E nós? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, não é mesmo? Mas recebereis, já vimos esse texto hoje, recebereis a virtude. O que nós estamos fazendo com a ordem de Deus, com o mandado do Senhor. Deus também, à semelhança de Jó, levanta-te e vai.
Ele está dizendo para nós: levanta-te e vai também. Da mesma forma como Jonas precisava da orientação, nós precisamos. Nós temos paralelos desses levantas e vai, né? Para Jonas, levanta-te e vai a Nínive. Jonas levantou-se e foi na direção contrária, primeiramente. No livro de Atos fala de Atos 8, 26, 27, que eu vou até ler esse texto, Atos 8. Alguém pode ler para nós? Atos 8, 26 e 27. Vamos repetir. Quando você lê, eu tomo a minha aguinha. Atos 8, verso 26 e 27. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Levantou-se e foi. Amém. E é o resultado final. Ele pregou Cristo para ele e ele foi salvo. A palavra do Senhor veio a Filipe: levanta-te. E ele levantou e foi. E nós, igreja, temos a responsabilidade de levantar e ir. Talvez o seu ir seja no seu bairro, na sua vizinhança, na sua cidade. O nosso levantar e ir demanda ir para o Mato Grosso do Sul, porque o Senhor nos chamou para lá. Mas a todos, Deus está dizendo: levanta-te, né? E vá. Nós devemos aceitar o comando, a ordem de Deus. Nós não podemos fugir. O que observamos na história é que Jonas fugiu. Por que fugiu? Isso tem muitas razões, né? Talvez porque ele soubesse que Deus é misericordioso demais e não queria a misericórdia de Deus para aquele povo. É um argumento forte. Mas pode ser que ele não quisesse ir por raiva, porque os ninivitas eram um povo extremamente cruéis. Eles pegavam os seus inimigos, colocavam sentados seus inimigos numa estaca pontiaguda para que morressem. Eles tiravam o escalpo, né? Eles colecionavam cabeças, vamos dizer assim, literalmente. E agora Deus manda que ele vá para esse povo pregar a palavra de Deus. Por algum motivo, ele não queria ir. E a partir do momento que ele não obedece, ele se torna um problema, né? Para o navio, o navio estava para se quebrar. Para o peixe teve que vomitar ele, fez mal para o estômago do peixe, né? Ele era um problema onde quer que ele estava. E se nós, como pais, como mães, como filhos, como pastor ou como liderança, não obedecermos, não estivermos no centro da vontade de Deus, a partir daí começamos a ser um problema, onde quer que a gente vá. Então desperta, igreja, desperta, povo, vamos servir ao Senhor, vamos obedecer à ordem do Senhor, que Deus use as nossas vidas para a glória, para o louvor dEle. Obrigado por essa manhã, pela oportunidade. Obrigado por tudo. Que Deus abençoe a todos. Amém.